Olá, sou Evandro Júnior, o vosso professor do módulo de Teologia Sistemática. E neste módulo nós veremos o seguinte programa. Nós teremos aulas sobre revelação geral e especial. Depois nós veremos especificamente o que significa revelação geral. A seguir, teremos um momento de apresentação sobre o que significa teologia natural. São duas coisas distintas, a revelação geral da teologia natural. Então, depois que apresentamos aí revelação geral, agora vamos passar para esse segundo tópico, não é? Revelação especial. Portanto, teremos a apresentação da revelação especial, a definição, revelação especial é a revelação de Deus na Escritura? Sim, mas não necessariamente foi assim desde sempre. Portanto, veremos aqui algumas coisas muito específicas sobre revelação especial. O cânon das Escrituras, nós veremos por que os livros que nós temos em nossa Bíblia protestante, 66 livros, diferente da Bíblia do catolicismo romano, que tem 7 livros a mais. Porque na nossa Bíblia protestante nós temos os livros que temos. Quais foram os critérios compreendidos pelos primeiros cristãos quando reconheceram tais livros e os receberam como inspirados? Quais foram os critérios que eles identificaram, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento? E aqueles outros livros que não entraram, assim, os chamados pseudepígrafos e os apócrifos, por que não entraram? Então veremos esses assuntos também, assim como veremos a doutrina da inspiração das Escrituras, o que significa a inspiração plenária e verbal das Escrituras. Há outros modelos de inspiração das Escrituras que atualmente têm sido trazidos. Por que esses modelos são errados e quais são eles? Veremos também a doutrina da inerrância das Escrituras. A inerrância das Escrituras é diferente da inspiração das Escrituras, entretanto, as duas coisas estão profundamente relacionadas. Algumas pessoas têm afirmado a inerrância das Escrituras com novas propostas modernas e longe da ortodoxia protestante, histórica e cristã. Como é que respondemos a essas propostas atuais sobre inerrância bíblica? E quais são essas propostas e seus defensores? Veremos sobre isso também, assim como nós veremos a preservação das escrituras. Como é que os manuscritos que nós temos, são 5 mil manuscritos, na verdade são quase 6 mil manuscritos do Novo Testamento grego. Como é que esses manuscritos chegaram até nós e o que dizer daquelas diferenças, não é? Entre manuscritos nas chamadas variantes textuais. Por que tantas versões bíblicas e por que elas são tão distintas das outras? Alguns trazem determinados versículos, enquanto outras suprimem esses versículos ou colocam entre colchetes, ou mesmo trazem notas de rodapé dizendo esses versículos não estão presentes nos manuscritos melhores ou mais antigos. Será realmente que esses manuscritos são melhores ou mais antigos? Quais critérios para entendermos isso? Então, nós veremos esses assuntos também sobre a preservação das escrituras. Bom, neste módulo, nós teremos a aprovação deste módulo, resultando em 3 notas. A primeira delas é a declaração de livro, a declaração de leitura do livro Sola Escritura, do autor Paulo Anglada, saudosa memória. Isso já está presente na vossa ementa. O outro critério aqui, a outra nota, será um teste objetivo, uma prova de 10 questões objetivas sobre os assuntos que verão neste módulo. E, por último, a interação do aluno com o conteúdo aqui e com a turma do grupo a qual ele está inserido. Portanto, também essa interação e esse interesse também servirá como uma nota auxiliar para a avaliação desse módulo. Portanto, eu quero vos apresentar agora aqui a bibliografia recomendada deste curso. Primeiramente, é o livro, a bibliografia básica, o livro que deve ser lido da própria ementa. Se você não tem esse livro, ou se você não conseguiu comprá-lo, tá? Converse com a secretaria, ou então pode falar com o professor, e esse livro claramente pode ser substituído por algum outro livro que está presente na ementa da bibliografia recomendada. A outra obra, para aprofundamento,
tá bem? Agora, não é o livro obrigatório da matéria, entretanto, são obras para aprofundamento. O outro livro é exatamente essa obra do Norman Geisler, Introdução Geral à Bíblia. Nessa obra, o Dr. Norman Geisler, basicamente, ele funde duas obras que ele tinha antes. Uma chamava-se Introdução Bíblica, e a outra obra, uma obra muito boa também, era chamada Inerrância Bíblica. As duas foram fundidas, e ele expandiu o assunto, tá? E surgiu, recentemente foi lançado, na verdade, este calhamaço de quase 1000 páginas, Introdução Geral à Bíblia, em que praticamente é um curso de bibliologia que o Norman Geisler traz. Entretanto, alguns dos assuntos que ele apresenta, nós apresentaremos aqui, mas ainda apresentaremos outro de uma forma mais atualizada, tá? Mas recomendamos certamente este livro aí. A outra obra que eu quero vos apresentar, para aprofundamento na matéria, é a obra de F.F. Bruce, Merece Confiança o Novo Testamento. Ele apresenta na história da igreja, entre os primeiros pais da igreja, os primeiros documentos dos pais da igreja, e assim no próprio Novo Testamento, por que o Novo Testamento é confiável, o Novo Testamento que chegou até nós. Tá? A outra obra é o livro do Michael Kruger, com Andreas Kostenberger, A Heresia da Ortodoxia. Nesta obra, esses autores eles respondem à proposta de Walter Bauer, também junto com Bart Ehrman, em que eles entendem que aquilo que a igreja hoje acredita que é uma heresia, um dia, nos primeiros séculos da igreja cristã, mesmo no século I, passando pelo século II e assim por diante, antes de Nicéia principalmente, já foi a ortodoxia da igreja. Portanto, para eles, houve um desenvolvimento na crença da igreja, que um dia não tinha crenças trinitárias, nem sobre a divindade de Jesus, aquilo que nós chamamos da sua união, da sua natureza humana com a natureza divina, a união hipostática. A igreja, para aqueles autores, Walter Bauer e Bart Ehrman, a igreja primitiva não acreditava nisso, tá? A ortodoxia da igreja era outra. E teve um desenvolvimento até que ela passou a acreditar nisso. E essa ortodoxia que a igreja tem hoje, um dia já foi heresia. E o que para a igreja hoje é heresia, nos primeiros séculos do cristianismo primitivo já foi ortodoxia. Eles fazem isso baseados em alguns documentos, algumas argumentações. Entretanto, a Michael Kruger e Andreas Kostenberger responde, né, contra-argumenta essa proposta de Walter Bauer, que é um grande dicionarista, é um grande lexicógrafo, né? Ele tem um léxico do grego para o inglês, BDAG, muito conhecido e bom. Entretanto, ele acreditava, infelizmente, neste grande erro, nesta grande heresia, ainda dentro do liberalismo teológico alemão, tá bem? Então, essa obra ela é de nível intermediário ou avançado, mas para quem quer se aprofundar no assunto é muito importante. O outro livro que eu quero vos recomendar é essa obra do Paul Anglada, tá bem? Também eu tenho ela aqui comigo, tá? Que é Manuscritologia do Novo Testamento. Nessa obra, Paul Anglada ele demonstra a história da crítica textual, como é que os manuscritos do Novo Testamento reunidos chegaram até nós hoje, diferentes escolas dentro da crítica textual, as variantes textuais, como é que nós cremos, nosso entendimento sobre crítica textual vai, de fato, comprometer ou fortificar a confiabilidade que nós temos acerca do texto bíblico, tá bem? Por que determinadas porções da Escritura em alguns manuscritos estão ausentes, como, por exemplo, Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20, não está presente em alguns manuscritos, mas está presente em muitos outros manuscritos. Mas por que disso? Não é? Assim como outros textos da Escritura. Então, ele apresenta isso e ele apresenta dentro de uma abordagem reformada, confessional, inclusive defendendo o longo final de Marcos. Essa obra ela é muito recomendada, tá? A outra obra que eu quero vos apresentar, na verdade, é um debate entre 5 posições do Albert Mohler, Peter Enns, Michael Bird,
é Dr. Kevin Van Hooser e a outra é do John Frank. Tá? Estes autores eles debatem sobre inerrância bíblica. Alguns não creem em inerrância bíblica, claramente, como é o caso de Michael Bird, John Frank e o Peter Enns. Entretanto, Kevin Van Hooser e Albert Mohler eles creem na inerrância bíblica, principalmente Albert Mohler, né, que está ali mais próximo à Declaração de Inerrância Bíblica de Chicago. Então, ele traz essa abordagem protestante sobre inerrância bíblica e nós estaremos aí afirmando a posição tanto de Albert Mohler como também de Kevin Van Hooser, que é muito importante e que traz sua contribuição dentro de uma abordagem conservadora. As outras três posições são contra a inerrância bíblica, na verdade, eles redefinem essa doutrina e representam uma abordagem inovadora e errada, conforme entendemos sobre inerrância. Essa outra obra do J.K. Bill recomendamos também sobre como os autores do Novo Testamento usavam o texto do Antigo Testamento e ainda assim respeitavam aquele contexto e que isso não compromete de modo nenhum a doutrina da inerrância bíblica. Aqui ele vai objetar um daqueles autores do livro anterior, o Debate, Peter Enns, que dizia que os autores do Novo Testamento não respeitavam o contexto do texto bíblico que eles citavam do Antigo Testamento, que por isso demonstra que os autores do Novo Testamento não acreditavam em inerrância bíblica. J.K. Bill, nessa obra aqui, né, The Right Doctrine from the Wrong Texts, né, a doutrina correta a partir de textos errados, ensaios sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, nessa obra, ele apresenta uma abordagem correta, bíblica e protestante sobre inerrância bíblica no uso do Antigo Testamento e Novo Testamento, uma obra muito importante e de leitura intermediária e avançada para aqueles que leem inglês. Essa outra abordagem aí, autoridade permanente das escrituras cristãs, do D.A. Carson também, respondendo a abordagens contemporâneas contra a inerrância e a inspiração bíblica. Aí tem artigos do Dr. Douglas Moo, Andy Nazelli, Moisés Silva e muitos outros. A outra obra do John Frame, uma epistemologia, a doutrina do conhecimento, numa abordagem bíblica, reformada e protestante, muito recomendada. E, por último, a abordagem do Gerhardus Voss sobre teologia natural, que é uma abordagem protestante, e ele, de fato, era um reformado. Então, está aí essa nossa apresentação do curso, a apresentação de como nós teremos aí a nossa próxima jornada, não é? E a bibliografia recomendada. Te vejo na próxima aula. Até já!